Bom, então no 8, ó, exercício oitavo, ele fala assim, ó, o conjunto A é o conjunto dos elementos dos X. X aqui, ele representa um elemento genérico desse conjunto, tá? Então, ó, cada elemento desse conjunto A pertence aos reais, tá? Então, os elementos do conjunto A são números reais, que estão entre -1 e 7. Entre -1 e 7. Como tem aqui ó, o sinal de menor ou igual, isso significa que o -1 ele está fazendo parte desse conjunto, e o 7 também. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, eu vou representar esse conjunto. A maneira que a gente usa para representar é uma reta, tá? E essa reta, a gente pode marcar aqui, ó, um ponto que representa o zero, tá? E à direita do zero nós temos os reais positivos e à esquerda do zero os reais negativos, tá? Então, eu vou representar aqui, ó, sobre a reta dos números reais, eu vou representar o conjunto A. Quem é o conjunto A? O conjunto A é o conjunto que vai de -1 até 7. Então, vou botar o 7 aqui mais ou menos. Tá? Como está menor ou igual, a gente inclui o -1 e inclui o 7. Então, a gente marca assim, ó. O -1 a gente coloca assim, uma bolinha preenchida aqui, ó, tá? Para nos dar a ideia de que essa extremidade ela pertence ao intervalo. Tá? Então, o conjunto A é o conjunto de todos os números reais que vai de -1 até 7. Tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, ó, o 0,1, né? Ó, o 0,1, que estaria aqui à direita do zero, ó, ele pertence a essa reta, entendeu? O menos 0,5 está aqui ó, à esquerda do zero, ó, tá? Então, ele pertence a esse intervalo. O raiz quadrada de 2, que é um número aproximadamente 1,4, né? Raiz de 2, ó, ele está aqui nesse segmento também, beleza? Então, todos os números, sendo eles irracionais ou racionais, nesse intervalo, eles estão bem representados aqui por essa figura, tá? Pela figura azul aqui, por esse intervalo. O conjunto B, também é um intervalo de números reais, tá? Então, aqui eu coloco a reta horizontal R, tá? Só que ele vai de 2 até 15. Ó. Então, o 2 vai estar aqui à direita do zero. Aqui é o 2. E o 15 está à direita do 7. Ó. Então, mais uma vez, eu posso representar esse intervalo assim, ó, que ele vai do 2 até o 15. Tá? Só que ele é um intervalo aberto. Tá? O problema diz aqui, ó, que o 2 é menor do que x e x é menor do que 15. Isso significa que o 2 e o 15 estão fora do intervalo. Então, eu vou representar esse intervalo assim, ó. Aqui no 2, eu vou representar uma bolinha, só que aberta. Uma bolinha assim, ó, vazada, não preenchida, certo? Para indicar que essas extremidades estão fora do intervalo. Então, o 2, ó, o 2, ele não pertence ao intervalo B, ele está fora, porque está aberto aqui, tá? Mas o 2, alguma coisa, sei lá, 001, por exemplo, ó, ele é um número à direita do 2, né? Então, ele vai estar nesse intervalo. Então, por exemplo, ó, o 2,001, ele pertence ao intervalo B, tá? O 15, ele também está fora. O 15, ele não pertence ao intervalo, tá? Ele está fora. Mas qualquer número menor do que 15 pertence a esse intervalo. Então, por exemplo,
14,9997, por exemplo. Esse número aqui é menor do que 15. Então, ele pertence ao intervalo. Tá certo? É só o 15 que está fora. Tá? Então, é isso que é aqui o nosso intervalo. Então, a questão, na letra A, ela pede para que a gente faça o quê? Na letra A, vamos ver, letra A, questão 8, letra A, ó, que é o conjunto A interseção AB. Então, como que eu vou fazer a interseção desses dois conjuntos? Então, a interseção, a gente tem que pegar o quê? O que significa o conjunto A interseção AB? A interseção significa o quê? O que tem em comum. Certo? É em comum. É o que tem no conjunto A e tem no conjunto B ao mesmo tempo. De 3 a 7. Oi? É de 2, acho que é de 2,00001 a 7. Isso. Então você pega aqui, ó. Você traça aqui, ó, por exemplo, essa linha passando aqui no 2, ó. E no 7, ó. Tá? Aí você repara que o que eles têm em comum são os números entre 2 e 7. Tá? Só que o 7 é um elemento que pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B. Logo, o 7 ele vai ser um elemento que vai pertencer ao conjunto A interseção AB. Tá certo? O 7 vai ser fechado. Então, bolinha fechada no 7. Já o 2, ó, o 2 ele pertence ao conjunto A, mas ele não pertence ao conjunto B. Então, ele não vai pertencer à interseção. Então, você desenha aqui, ó, no 2, uma bolinha aberta. Então, quem vai ser o intervalo A interseção AB? Todos os números entre 2 e 7, a partir do 2. Só que o 2 está fora do conjunto. Tá certo? Então, começa... Quem é o primeiro elemento desse conjunto? Não dá para a gente saber, né? É o 2, alguma coisa, mas ele está bem representado aqui por essa figura. Certo? Então, como que eu posso responder essa pergunta? Deixa eu dar acesso aqui a alguém que chegou atrasado. A Isabelle, pelo visto, ainda não tem um e-mail institucional, né? Seria bom fazer, Isabelle. Ó, como que nós vamos responder essa pergunta? A interseção AB, eu posso responder assim, ó. Ele é o intervalo entre 2 e 7, ou seja, todos os números reais entre 2 e 7, só que o 7, inclusive, o 7 faz parte do conjunto e o 2 está fora, o 2 é aberto. Então, representa assim, ó, com colchetes para fora do 2, representando que o 2 está fora, aberto, e o colchete para dentro do 7, representando que o 7 faz parte do conjunto. Tá? Ou eu posso responder essa pergunta da seguinte forma. O conjunto A interseção AB é o conjunto de todos os números reais. Então, eu represento assim, ó, x pertencente a R, tal que 2, x e 7. O que quer dizer isso? Ó? O 2 está aberto, então eu coloco o sinal de menor. 2 tem que ser menor do que x. E o 7 está fechado, então eu coloco que o x é menor ou igual a 7. Tá? Quando eu quero incluir a extremidade, eu coloco o sinal de menor ou igual. Quando eu quero excluir, eu coloco só o sinal de estritamente menor. Tá? Então, eu posso responder essa pergunta assim ou dessa forma. É importante que você saiba responder das duas, tá? Porque dependendo do problema, pode ser que se for um problema de múltipla escolha, pode ser que a resposta seja dada assim, né?
E aí você tem que saber interpretar isso daqui.